Olá, seja bem-vindo ao Cantinho Teológico. O assunto da agora é homilética. Afinal de contas, o que é homilética? A homilética nada mais é do que a arte da pregação. Com base no livro que consta na descrição, eu vou falar sobre as partes fundamentais de um sermão. O primeiro passo que a pessoa precisa dar na preparação de um sermão deve ser a escolha cuidadosa da passagem bíblica. Isto é básico, porque o pregador precisa partir de um texto bíblico e não necessariamente de uma ideia já concebida na sua mente. O segundo passo vai consistir em determinar qual será o pensamento central a desenvolver. Você observa, por exemplo, que no capítulo 12 de Romanos, pode-se desenvolver o tema geral, tipo, as características do crente, e abordar todo o capítulo, ou ainda limitar-se ao assunto principal do versículo de número 1. Aí você falaria sobre a apresentação do corpo a Deus, ou desenvolver o tema, o que cada um deve pensar de si mesmo com base no versículo 3, ou tomar como pensamento central os crentes como membros do corpo de Cristo, de acordo com o versículo 4 e 8. Vê-se, pois, que o essencial é escolher um só pensamento dentro de um texto bíblico, conforme esse capítulo 12, que eu dei o exemplo, e segui-lo desde o princípio até o fim da mensagem. Dessa maneira, o pensamento principal vai se constituir realmente no tema da pregação. Depois desses passos, a gente tem a introdução. A introdução deve estar intimamente relacionada com o pensamento central, que é justamente o tema adotado. A mensagem baseada em Romanos 12:1, tomando como tema principal a apresentação do corpo a Deus, poderia ter como uma introdução a lembrança do fato de que todos nós temos um corpo, que nossa atuação no mundo se limita ao uso do corpo. E querendo, pode-se dizer, algo sobre o instrumento maravilhoso que é o corpo humano e quanto o corpo pode fazer para Deus quando é dedicado ao Eterno, isto é, ao Senhor. Então, você estaria pronto para entrar nas divisões do tema e aí sim analisar o que disse Paulo sobre a apresentação do corpo de Deus. Agora, tomando como exemplo um versículo bastante conhecido, que é João 3,16, e certamente você lembrou, porque sabe de cor é salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pautado nesse versículo, a gente pode trabalhar, de repente, o tema verdades primordiais quanto à salvação. E quais seriam as divisões a serem feitas? Em primeiro lugar, a fonte de salvação, que é o amor de Deus. Em segundo lugar, o meio da salvação, que é através de Jesus. Em terceiro lugar, a extensão da salvação, porque é destinada a todo mundo, isto é, toda a humanidade. E a condição da salvação, que é crer em Cristo, e o resultado da salvação é a vida eterna. Observe que estas divisões se desenvolvem de maneira ordenada e dentro do tema e pensamento central que nós colocamos agora há pouco. Agora, quanto ao aconselhamento dos ouvintes, enquanto vocês estão pregando, para que ponham em prática o que foi dito, pode ser feito no desenvolvimento ou no término de cada divisão. Ou seja, pode ser no final, você fazer a aplicação, ou em cada ponto ou divisão você faz uma aplicação, tira uma lição e aplica isto à congregação. Você vai, de repente, combinar os dois modelos, ou seja, em cada divisão você faz uma aplicação e depois você faz, na conclusão, uma aplicação também, de uma forma direta aos seus ouvintes, isto é, à congregação. E, por falar em conclusão, a conclusão deve ser o ponto alto do sermão. Alguém pode achar que o desenvolvimento, ou seja, aquele corpo do sermão ou do esboço, é o principal.
Todas as partes são importantes, mas a parte final, ela tem que receber uma atenção especial. E a gente não pode jamais, vou dizer assim, subestimar a importância deste ponto que eu mencionei, a conclusão. A conclusão da pregação sobre João 3,16 poderia ser mais ou menos a seguinte: já que Deus nos ama tanto, tanto, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, e que cada um de nós oferece e que a cada um de nós oferece a salvação por meio dele, contanto que tomemos este passo tão simples de crer em Cristo, e o crer nele nos assegura que gozaremos da vida eterna. Apressemo-nos, cada um, em aceitar Cristo Jesus como Salvador, sendo que já está na forma de um apelo. E depois de bem elaborada a conclusão, é bom costume você transmitir isso aos ouvintes com a maior clareza possível. Fica aí essas observações que estão contidas na página 13 e, digo, nas páginas 17 e 18 do livro já antigo, que não está mais sendo publicado, mas que foi de grande valia para a minha vida, e eu faço questão de trazer algumas lições aprendidas com base nele. Que Deus abençoe a sua vida e incentivo e encorajo a buscar a palavra de Deus, ter algo para a dizer e, consequentemente, poder pregar o Evangelho de Deus.